Muito bem, família. Estamos ao vivo para mais uma transmissão por este canal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esta live aqui. Estamos ao vivo, hein, pessoal? Atenção. Ao vivaço, vaza informações de dentro das Forças Armadas envolvendo generais. Ah, papai. Bruxa voa sem vassoura, bambu geme, geme, geme. E eu peço a você que está chegando aí agora, vai deixando aquele like, hein, família? Vai falando aí se o áudio tá bom, se a imagem tá boa. Comenta aí. As forças Argeme. E eu peço travou, travou. Só um minuto aí, travou aí. Meu Deus do céu, a live travou, família. Travou, mas já vai começar de novo, hein? Só um minuto, pessoal. Fala comigo, família, fala comigo. Deixa eu ver aqui como é que tá o áudio. A live deu uma travada aí. Vai chegando, deixando aquele like, família. Sejam todos bem-vindos. Já vai chegando, sentando o dedo no like aí. Like, família. Senta o dedo no like aí. Sentando o dedo no like. Comenta aí de onde que você está me acompanhando. Bambu geme, chicote estrala. E o trem tá feio. Vamos que vamos. Senta o dedo. Gratidão, gratidão. Ao vivaço, hein, família? Ao vivaço, do jeitinho que vocês gostam. Trazendo para vocês aqui informações precisas e contundentes. Vamos colocar aqui. Nós vamos falar sobre esta questão aqui, ó. Preste atenção. Eu estou nesse momento. Peraí. Peraí. Vou colocar aqui só para vocês. Só para a gente começar, eu já vou colocar escancarado aqui algo pesado, pesadíssimo, que está acontecendo. Deixa eu pegar aqui, ó. Só um minuto. Rapaz, o negócio vai ficar estreito, hein, família? A situação pro lado dos picaretas vão ficar estreita. Generais envolvidos, meu Deus do céu, hein? Deixa eu puxar a capivara aqui, ó. Vou puxando a capivara aqui enquanto você vai chegando, deixando o like aí, família. Vai deixando o like aí, enquanto eu vou puxando a capivara aqui. Só um minuto. Vai deixando o likezinho aí, família. Vai deixando o likezinho. Rapaz, a gente pega o negócio na veia e o negócio some. Só um minuto. Deixa eu subir aqui. Só um minuto, família. Vai deixando o like aí, família. Quem tá chegando agora, vai deixando o like aí. Vamos falar justamente sobre essa questão das Forças Armadas. Tá aqui, ó. Logo no início aqui, só um minuto. Rapaz, será que eu fechei o negócio? Só um minuto, família. Dá um minutinho, tá, pessoal? Vai deixando o likezinho aí, vai compartilhando. Enquanto eu procuro aqui, pessoal. Escuta aqui, ó. Preste atenção. Rapaz, eu não sei como que esse trem saiu daqui, o negócio. Deixa eu ver se eu compartilhei. Só um minuto aí, pessoal. Deixa eu só deixar na agulha aqui. Vai compartilhando aí a live, família. Vai falando de onde você está me acompanhando também. É importante a gente saber de onde que você está me acompanhando neste exato momento, beleza? Antes, deixa eu só colocar um vídeo do Cleitinho aqui. Cleitinho que tem chinelado pra cima desse povo aí. Deixa eu só colocar um vídeo do Cleitinho aqui, pessoal. Eu quero que você escute com atenção esse vídeo aqui do Cleitinho. Cleitinho Azevedo. Vamos ouvir o vídeo do Cleitinho aqui, ó. Ó, escuta isso aqui, família. Isso é gravíssimo. Deixa eu colocar o vídeo do Cleitinho aqui. Enquanto você ouve aí, para mim ir alinhando aqui, pegando as outras partes aqui. Deixa eu dividir tela. Escuta o vídeo do Cleitinho primeiro, beleza? Vamos ouvir aí. Vamos ouvir o Cleitinho Azevedo. Estou aqui no plenário do Senado, peço para você compartilhar esse vídeo para todo o Brasil. Primeiro, eu quero mostrar isso aqui para vocês aqui, ó. Isso aqui, ó. Percebi que ela podia falar alguma coisa, eu resolvi então matar ela.
Eu só convidei ela para sair, para buscar um bolo só. Aí ela falou que ia. Aí saí com ela. Como é que foi que aconteceu na tua casa? Em casa lá, eu entrei com ela e quando ela viu que não tinha bolo, eu falei que não ia ter bolo nenhum. Aí acabei praticando com ela lá dentro, lá no banheiro. E aí depois, lá dentro mesmo, eu cometi o homicídio dela. Você já cumpriu pena pelo mesmo crime? O que aconteceu? Porque você não estava regenerado? Eu já cumpri pena pelo mesmo crime, não que teve morte. Vagabundo cometeu pena pelo mesmo crime. Soltaram esse lixo. Foi lá e pegou uma criança falando que ia levar para casa para dar bolo. Foi lá, abusou dessa criança e matou essa criança. Infelizmente, aqui no país, aqui na Constituição, não permite ter prisão perpétua. Pena de morte, que um lixo desse aqui tinha que até morto no colo do capeta. E aqui ainda no Congresso Nacional não passa a questão de castração química para lixo como esse aqui. Para lixo como esse aqui. Aí, o que nós fizemos aqui no Senado, que foi aprovado aqui? Um cadastro, para que a sociedade, quando um vagabundo desse acabasse de cumprir a pena dele, a sociedade souber que ele é pedófilo, que ele é pregador sexual. Foi aprovado aqui no Senado. Aí sabe o que o presidente Lula pegou e fez? Foi lá e vetou. Está vetado. Por que eu estou fazendo esse vídeo aqui? Para pedir para que você mobilize seu senador e seu deputado, que vai voltar para cá, para o Congresso Nacional. E cabe a nós aqui barrar essa patifaria do Lula. A gente tem que pegar e derrubar esse veto do Lula aqui, para que pedófilo, estuprador, a sociedade fique sabendo. Até que um dia nesse país aqui tenha pena de morte para um lixo desse aqui e ele vai morar no colo do capeta. Vamos para cima, tamo junto. Família, o Cleitinho Azevedo, ele não tá de brincadeira não, hein? Cleitinho Azevedo, ele tá indo pra cima sem choro e sem vela. Cara, o negócio das Forças Armadas estava aqui agora, mas eu vou trazer. Preste atenção. Preste atenção. Escuta isso aqui, ó. Quero que você que está aí do outro lado aguce seus ouvidos e preste bastante atenção. O que está acontecendo? O Brasil precisa acordar e entender o que está acontecendo. A narrativa de golpe vai cair por terra, família. Vai cair por terra, porque uma tremenda corrupção agora foi descoberta aí e o trem vai ficar feio. A situação vai ficar mais do que degradante. Os acusados do Ó, plano. Escuta isso aqui, ó. Investigado Rodrigo Bezerra de autorizou a transferência de 2 militares investigados por participação na suposta tentativa de golpe. Ó, O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a transferência de 2 militares investigados por participação na suposta tentativa de golpe de Estado em 2022. O general Mário Fernandes e o tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo estão presos preventivamente pelo caso no Rio de Janeiro. Os dois têm formação nas Forças Especiais do Exército. A dupla deve ser transferida para instalações no Comando Militar do Planalto. Moraes também autorizou a visita das esposas e filhos de ambos. Mensagens obtidas pela Polícia Federal na mesma investigação mostram que Alexandre de Moraes tinha um general como informante sobre a suposta trama do golpe. A descoberta aparece em mensagens dos militares acusados do plano. Eles apontam Valério Strum Trindade, ex-comandante militar do Sul, como leva e traz do, abre aspas, entre aspas, ovo, apelido dado ao ministro Alexandre de Moraes Piotto. Mais um desdobramento aí daquele relatório da Polícia Federal, agora em mãos da PGR, que vai decidir se denuncia ou não os 37 indiciados. Agora a gente traz então essa informação, primeiro da transferência dos 2 militares investigados nesse inquérito, que foram presos preventivamente, o que dá também para se discutir a motivação e a justificação para prender preventivamente esses militares. Eu começo por esse ponto que eu acho que é o mais relevante. Qual é a razão de uma prisão preventiva num caso como esse, que já passou lá atrás, que eles não têm mais poder, eles não estão na ativa, sobretudo esse general que é da reserva, e que não teria condições de incomodar absolutamente nada agora. Ou seja, ele não tem nenhuma possibilidade de causar dano enquanto no poder, porque ele não está mais no poder. Então, qual é o motivo da prisão preventiva? Qual é a alegação para sustentar uma prisão preventiva como essa? Esse é o tipo de caso que, se estivesse na primeira instância, o advogado entraria com o recurso e provavelmente o próprio juiz relaxaria a prisão.
Bom, continuaria investigado, enfim, o processo iria caminhar, essa é uma outra questão. Vou ao segundo ponto. Interessante que o ministro aceitou agora essa transferência, o que é uma novidade no comportamento dele, porque raramente ele aceita esse tipo de coisa. A gente viu pedidos da Procuradoria-Geral da República para que um paciente preso do 8 de janeiro, no caso eu estou falando especialmente do Clérisco da Cunha, com laudos médicos de entendimento da PGR que deveria responder em casa, ou seja, ter tratamento médico fora da prisão e tudo mais, o ministro nem respondeu. Agora, com os militares, ele já tem um outro comportamento. Permitiu essa transferência lá para uma unidade militar no Rio de Janeiro, pelo que eu entendi, é isso, né? Eles vão ser transferidos para uma unidade no Rio de Janeiro. Agora, voltando só muito rápido também essa questão da teoria do golpe, esse é o tipo de coisa que, em tempos normais, essa investigação jamais aconteceria da forma como ela está acontecendo. O problema é que nós não estamos em tempos normais. E se não estamos em tempos normais, precisamos voltar à normalidade. E aí a gente precisa de um Congresso, e nesse caso especificamente de um Senado mais atuante, altivo, defensor da Constituição. Mas aí eu dependo de um presidente do Congresso, um presidente do Senado mais altivo e defensor da Constituição. Porque esta tese, até o momento, por aquele documento que a Polícia Federal revelou, não consegue comprovar quase nada. A não ser uma conversa entre pessoas que podem ser, digamos, aloprados, que não tinham nenhuma capacidade de gerar o dano. E aí a lei brasileira é muito clara em relação a isso, é sempre bom a gente frisar. A lei diz isso, mas o problema é que a lei no Brasil não tem valido muito nos últimos tempos. Mas o número para ilustrar isso que o Piotr está falando, a Folha de São Paulo fez uma reportagem no sábado. O ministro Alexandre de Moraes decretou, já determinou 64 prisões preventivas nos últimos tempos. 64. Isso é um número comparável a operações que duraram anos da Polícia Federal. 64 prisões preventivas eram necessárias ou têm sido utilizadas como método? Essa é uma pergunta que fica. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, recorreu à consultoria jurídica do Congresso para apoiar um possível processo de abuso de autoridade contra a Polícia Federal. A decisão foi tomada depois que os deputados Marcel Van Hatten, do Novo, e Cabo Gilberto Silva, do PL, foram indiciados por críticas a um delegado federal. Num pronunciamento feito na semana passada, Lira enfatizou que os deputados têm imunidade parlamentar, o que os protege de punições por suas opiniões. Essa prerrogativa, inclusive, já foi reafirmada como absoluta pelo STF. E depois do indiciamento do deputado gaúcho Marcel Van Hatten, o vice-prefeito de Porto Alegre fez um desabafo em favor do Estado Democrático de Direito, dos trâmites processuais conforme a lei e também da liberdade de expressão, principalmente de autoridades políticas em seu ambiente de trabalho. Se nós não conseguirmos, a partir de um caso individual, enxergar o problema do todo que acontece no Brasil, nós marcharemos para uma tirania. Eu tinha escrito um discurso que eu rasguei ontem e botei fora, porque ontem o deputado Marcel Van Hatten, que está aqui, me telefonou e disse que tinha sido indiciado pela Polícia Federal por um discurso que fez na tribuna da Câmara de Deputados. Nós temos diante de nós um deputado federal indiciado por usar a sua voz na tribuna que ele foi eleito para usar a sua voz. A democracia é ruidosa, ela incomoda. A tribuna da Câmara produz insultos, mas ela é a válvula de escape de uma sociedade. Justiça fora da lei, julgamento fora da lei, julgamento fora do Estado de Direito, julgamento por juiz incompetente, julgamento por juiz que é vítima, julgamento por juiz que é investigador, julgamento por juiz que é relator, vítima, acusador. Não é justiça, é vingança, é justiçamento. Nós perdemos a liberdade do parlamento. E parlamento vigiado, parlamento com liberdade autorizada não é parlamento. Se nós não protegemos a nossa república, nós estaremos muito brevemente olhando aquela frase que está esculpida na entrada da Assembleia Legislativa: povo sem parlamento é povo escravo. Bom, Ana, vale lembrar que essa declaração do Ricardo Gomes, que é vice-prefeito de Porto Alegre, ocorreu na última terça-feira num evento
na capital gaúcha, no qual, inclusive, o deputado Marcel Van Hatten foi homenageado, e aqui ele traz um discurso bastante contundente, bastante forte, dessa tentativa que a gente tem observado de tentarem calar o Congresso Nacional, tentar calar parlamentares legitimamente eleitos, agora com o indiciamento de 2 deputados de partidos diferentes. Importante trazer isso, Marcel Van Hatten do Novo e o cabo Gilberto do PL. Então, Paula, eu acho que nós temos que gravar muito bem essa frase dita brilhantemente, com uma coragem necessária do Ricardo Gomes. Parlamento com liberdade autorizada não é parlamento. E o nosso parlamento precisa retomar as rédeas da nossa liberdade constitucional, não a autorizada. Agora, dito isso, Paula, a minha pergunta que eu deixo aqui para todos nós no nosso debate é a seguinte: por que a correria essa agressividade toda contra parlamentares, principalmente contra um parlamentar, que é o deputado Marcel Van Hatten, que tem ligações importantes diplomáticas com o Congresso americano? Por que essa correria contra o parlamentar agora? As imagens do deputado Marcel Van Hatten, assim como as notícias, né, dessa perseguição implacável da Polícia Federal, essas notícias e imagens, elas já chegaram ao Congresso americano. E nós estamos falando de uma opressão, de uma batida severa e, repito, agressiva contra a liberdade de expressão no Brasil e a Constituição. A outra pergunta que eu deixo no ar para todos nós é se esse delegado da Polícia Federal e a parte, né, do discurso do Marcel Van Hatten, se o Fábio Schor, esse delegado, ou qualquer outro membro da Polícia Federal, se alguém está envolvido, por exemplo, na fraude do documento migratório do Felipe Martins, porque essa perseguição está muito estranha. O deputado Marcel Van Hatten, ele tem, repito, ligações diplomáticas importantíssimas com membros do parlamento, membros do Congresso americano, para defender a nossa soberania nacional, a nossa Constituição, a nossa liberdade de expressão, e agora, de repente, todo esse caminho que tomou uma velocidade impressionante está muito estranha. Há alguma relação com o 20 de janeiro de 2025, data em que o presidente Donald Trump assume a Casa Branca e, com certeza, vai assumir muitas rédeas que estão ligadas a esse regime ditatorial no Brasil? Tem relação isso tudo? Silvio, você inclusive escreveu sobre isso nesta semana na Revista Oeste. Deixa eu só resgatar aqui, enquanto você vai comentando, a gente exibe na tela para quem nos acompanha. É sempre importante a gente trazer os artigos da semana, porque eles complementam muitos assuntos que nós discutimos aqui todos os dias no Sem Filtro. Bom, o artigo 53 da nossa Constituição, ele é claro, ele é sem rodeios, literal. Os parlamentares têm inviolabilidade na tribuna para quaisquer, a palavra é quaisquer, de suas opiniões e votos. A última vez que alguma alteração nessa redação foi feita, e depois o resultado foi promulgado em 20 de dezembro de 2001. À época, o presidente era Fernando Henrique Cardoso. Quem comandava o Senado era Ramos Tebet. Quem comandava a Câmara dos Deputados era Aécio Neves. Foi a última vez que isso foi alterado. O que nós estamos acompanhando agora é que, tanto tempo depois, ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que esse artigo não vale mais. Mas ele sim, ele vale. E por isso foi importante a manifestação do presidente da Câmara, Arthur Lira, na semana passada. Não sei se Rodrigo Pacheco pensa o mesmo sobre o artigo 53, porque ele faz parte desse consórcio que governa o Brasil, junto com ministros do Supremo Tribunal Federal e com o presidente Lula da Silva. Como bem disse o vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes,
a democracia é ruidosa. E aqui incomoda a democracia, incomoda os tiranos. A democracia incomoda personalidades autoritárias, pessoas que querem subserviência, pessoas que não estão dispostas ao debate. No Congresso Nacional, se alguém conhece ou já foi ou pretende visitar a Câmara dos Deputados, numa dessas visitas guiadas que colégios muitas vezes fazem, você é recebido com os seguintes dizeres: bem-vindo à casa do povo. Todas as vezes na nossa história que o Congresso Nacional, que o Parlamento, e a primeira experiência em Parlamento remete a 1823, quando a Assembleia Geral se reuniu e depois Pedro I fechou essa Assembleia. A intenção era a Constituição de 1824. Inclusive, a última menção a poder moderador consta dessa Constituição. Depois, ela foi fechada 11 vezes por Pedro II. Depois, ela foi fechada 2 vezes por Getúlio Vargas. Depois, ela foi fechada 3 vezes pelo regime militar, que a esquerda, aliás, tanto lembra. Nenhuma dessas experiências foi boa. Sempre que o Congresso Nacional teve as portas cerradas, o Brasil estava diante de um regime totalitário, um regime ditatorial. É preciso preservar os mandatos de deputados e senadores. Não se acovardem. Chega. O Congresso Nacional precisa enfrentar arbitrariedades que estão cruzando a Praça dos Três Poderes, defender as suas prerrogativas, para que este país volte à normalidade institucional. E ninguém está falando em pedra na mão. Pelo contrário, Constituição na mão. A Polícia Federal ainda concluiu que o plano para assassinar Moraes, em 15 de dezembro de 2022, foi interrompido com os militares já apostos, porque Jair Bolsonaro não teve apoio do alto comando do Exército para executar o golpe. O relatório indica que 6 militares participariam da ação. Além disso, a investigação que tramita no STF teve como um dos principais eixos condutores os depoimentos dos ex-comandantes do Exército Marco Antônio Freire Gomes e da Aeronáutica Carlos de Almeida Batista Júnior. Na avaliação da Gestapo, da PF, eles colocaram Bolsonaro no centro da trama. O ex-presidente teria apresentado um documento que previa as hipóteses de instaurar estado de defesa ou de sítio, o que está previsto na Constituição, além de dar início a uma operação de garantia da lei e de ordem. Professor, onde está o golpe? Não tem golpe. Não tem golpe, não vejo aí. O golpe é o relatório. Esse relatório da PF é um golpe. Eu vou até começar com o número de páginas do relatório da PF. Pela quantidade de pessoas que estão sendo inquiridas, ou estão sendo indicadas, ou estão sendo apontadas, pela quantidade de tempo, ou seja, pelo tempo que transcorre, pelos fatos que são relatados, 884 páginas, significa que praticamente foi utilizado assim, 1,5 página para cada problema, tipo, a Geisiane esteve tal dia em tal lugar, passou lá e veio, deu adeus e acabou e o sol estava brilhando. É o que me parece, porque 884 páginas para envolver, citar, explicar algo que é uma peça construída para tentar indicar dentro de uma narrativa que um presidente da República comandou. Tudo aquilo que foi falado até agora, o que se diz é o seguinte: se houve uma tentativa de golpe, quem impediu essa tentativa de golpe? Mas é justamente isso, porque quanto menos prova, mais narrativa precisa Exato. encher linguiça. Então, mas mesmo assim é pouco. 884 páginas não é nada se eles realmente têm elementos comprobatórios para dizer. Esses elementos são esses, assim que se construíram, e estão bem respaldados. Aqui estão as demonstrações. Não me parece. Agora, aí você pega uma quantidade de páginas para dizer que houve um golpe de Estado que foi arquitetado melhor. Uma tentativa de golpe que teve como principal personagem ou articulador central o presidente da República. Em princípio, como juridicamente você já demonstrou, isso não é crime, não é configurado como tal. Primeiro ponto. Segundo, se houve da maneira como eles estão falando, o que mais fica diante de nós é um conjunto de traições que foi envolvido em relação às Forças Armadas. E eu fico olhando, eu fico estarrecido quando eu vejo o momento em que será necessário fazer uma acariação entre alguns generais. É óbvio que generais ali estarão mentindo. Porque se acariar, algum vai dizer, eu falei para ele, o presidente vai dizer, não, eu não falei para ele. A questão é o seguinte, é a famosa confissão alheia.
né? Eu confesso que ele cometeu o crime. Isso é um absurdo. Pois é, e quando você para ver, Pavinato, o que está sendo tingido de uma forma muito direta são as Forças Armadas, porque a primeira coisa, vou falar pelo Exército, anexo 1 do artigo 1 do Regulamento Disciplinar do Exército, não faltar a verdade. Esse é um dos principais crimes que pode ser cometido por um militar. Por quê? Porque o militar, em sua execução, na sua operação, na sua atividade, ele tem que ter a credibilidade dos seus companheiros de farda, porque eles estão lutando juntos. Qual é a melhor imagem de dois soldados em combate, um de costas para o outro, atirando para lá e atirando para cobrir 360 graus. Por qual razão que isso é possível? Porque todos confiam um no outro. Essa é a razão pela qual não se pode mentir. Se generais mentiram, isso eles colocaram a honra do Exército no lixo. E aí isso terá que ser visto no final. E da minha perspectiva, o pior de tudo, pior do que tudo que está acontecendo é... Eu confesso que ele cometeu o crime. Isso é um absurdo. Pois é, e quando você para ver, Pavinato, o que está sendo tingido de uma forma muito direta são as Forças Armadas, porque a primeira coisa, vou falar pelo Exército, anexo 1 do artigo 1 do Regulamento Disciplinar do Exército, não faltar a verdade. Esse é um dos principais crimes que pode ser cometido por um militar. Por quê? Porque o militar, em sua execução, na sua operação, na sua atividade, ele tem que ter a credibilidade dos seus companheiros de farda, porque eles estão lutando juntos. Qual é a melhor imagem de dois soldados em combate, um de costas para o outro, atirando para lá e atirando para cobrir 360 graus. Por qual razão que isso é possível? Porque todos confiam no outro. Essa é a razão pela qual não se pode mentir. Se generais mentiram, isso eles colocaram a honra do Exército no lixo. E aí isso terá que ser visto no final. E da minha perspectiva, o pior de tudo, pior do que tudo que está acontecendo, é se generais exerceram um ato de deslealdade ao ponto de abandonar a própria força por interesses próprios. Isso, para mim, é o que há de pior. Agora, só em complemento, Caio, segundo informações do jornal o Globo, o Bolsonaro ele tem se queixado para aliados sobre um ponto específico do relatório final da investigação, que é justamente esses depoimentos, trata-se justamente desses depoimentos dos ex-comandantes das Forças Armadas. Bolsonaro insiste em dizer que nunca participou de negociações para um possível golpe de Estado, mas vê o discurso de perseguição política se diluindo. Até por isso, o ex-presidente avalia que sua imagem com os militares pode sair prejudicada. Bom, eu quero colocar aqui, para passar a palavra para você, que mesmo que tivesse essa tentativa, mesmo que tivesse prova de que o Bolsonaro participou, vamos supor que houve de fato a tentativa de golpe de Estado, a gente tem prova robusta disso. O Alexandre de Moraes, ele é impedido, ele não pode, isso é tudo nulo, não vale nada, não vale nada. Pavinato, a verdade é o seguinte, isso aqui é um roteiro de novela de disse-me-disse. São absurdos trazidos à tona por uma corporação que mais para frente eu relato o porquê que é tão controverso assim, mas isso só está sendo sustentado porque a imprensa está dando tração para uma narrativa falsa e utópica, porque ela está ganhando dinheiro para isso. A imprensa está dando tração para uma narrativa de golpe porque ela está ganhando dinheiro para esconder o verdadeiro golpe, que é o golpe que está sendo cometido nas contas públicas, que é o golpe que está sendo cometido contra a perda de direitos da população, que é o golpe que está sendo cometido quando se libera traficantes, que é o golpe que está sendo cometido quando se prende trabalhadores, produtores rurais, mães de família que escreveram com batom frases controversas ditas pelos nossos supremos. Esse é o verdadeiro golpe. E a imprensa, que é a mesma que silencia quando a Amazônia está pegando fogo. É a mesma imprensa que silencia quando o rombo nas nossas contas públicas são equiparados a países de guerra. É a mesma imprensa que silencia quando nós temos comportas fechadas no Nordeste, suspensão de carro-pipa que fornece água para 1.200.000 pessoas. Então, a imprensa, que é essa que está recebendo o maior volume financeiro dos últimos anos em dinheiro público sendo destinado para elas, é ela que está dando suporte para esse golpe, para esconder o verdadeiro golpe, que é esse que eu acabei de dizer aqui.
Então não tem o que se falar, porque essa história, ela é uma história bizarra. É um golpe que ia ser dado com táxi. O cara vai pegar um táxi para dar um golpe. É um golpe que apagaram-se imagens do Ministério da Justiça, deixaram de intimar, né, um general que estava abrindo porta e servindo aguinha para os manifestantes, enquanto estão tentando emplacar uma narrativa esquisita e bizarra de que o presidente fez alguma coisa. Se teve alguém, né, se existiu realmente essa piada, essa narrativa, essa loucura, de fato existiu esse roteiro de novela mexicana, porque nem das 8 isso aqui é, se isso existiu, isso só não continuou porque o Bolsonaro não quis assinar nada. Isso é muito óbvio. Só que nós temos uma população emburrecida no Brasil que assiste um veículo de comunicação, que é a Globo, que recebe dinheiro público a rodo para emplacar essa narrativa, né, surreal, e as pessoas saírem propagando isso. Não, porque a Globo disse, porque a Globo mostrou Tem que, placa, porque nenhuma televisão do mundo tem a audiência que a Globo tem. sem dúvida, nenhuma tem. Então, e isso é um absurdo, porque eles começam a mostrar ali destaques, não mostra-se prova, mostra-se destaques, tá, deste relatório, como se isso fosse tal prova. Isso aqui então, é destaque. Destaques do relatório, como se isso fosse prova. Ele então, destaque-se. Ele diz é o táxi mesmo. Então são absurdos, Pavinato, que eu já nem sei mais o que comentar. É difícil a gente tentar argumentar trazendo lucidez e verdade para um caso tão bizarro como esse. Eu torço para que as pessoas acordem e dê tempo ainda das pessoas acordarem, porque no ritmo que nós estamos indo, no ritmo do golpe, de fato, que está sendo implementado aqui, a chance de que a população acorde e mude esse jogo é muito pequena. Preste atenção, pessoal. Deixa o like, compartilha aí, pessoal. Deixa o like e compartilha a live. Vamos ouvir Bang aqui. do povo brasileiro. Preste atenção. Ui, que coisa, que filme. Nós somos 5.000 telas aqui no... E é passível de processo pela Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, viu? Porque nós estamos aqui abalando a legitimidade absoluta dos ministros para o Natal e... Vamos ouvir aqui, pessoal. Preste atenção. Esse é o Mundial Telenotícias, Preste com o nosso atenção. programa aqui benzinho no meio do dia. Tá? Muito boa tarde. Hoje a gente vai bater um papo legal sobre essa história de nomes de militares de alta patente estourarem na imprensa novamente como supostos espiões, né? Como leva e traz, como foi apontado no jornal Metrópolis, que falava justamente disso, de militares dentro do governo do ex-presidente Bolsonaro, que faziam esse papel. O jornal citou alguns nomes, né, como o general Stumpf, Richard e Tomás Paiva, que hoje é o comandante do Exército. Nós batemos um papo com o Gerson Gomes, que é coronel do Exército Reformado e que pertenceu à turma de alguns desses generais. Vamos tentar entender essa história, né, de uma maneira mais detalhada. Vamos ver como é que fica. Nós voltamos logo depois do intervalo. Agora é importante que você preste atenção no recado de nosso apoiador, para o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ele era, segundo o que foi apontado ali pelo jornal, como uma espécie de espião, né? O que ouvia de um lado, levava e passava para o outro lado. Ficou ruim, ficou muito ruim isso, na interpretação de muitos em Brasília. E para a gente conversar mais sobre isso, tentar entender um pouco mais, né, analiticamente essa situação, nós vamos conversar agora com o nosso especialista em geopolítica, o Gerson Gomes, que está na Argentina essa semana. Ele, que é coronel do Exército, conhece bem toda essa turma, né? Ninguém melhor do que ele para a gente falar sobre essa situação. Gerson, seja muito bem-vindo ao nosso programa novamente, aqui no meio do dia. Como é que você vê essa situação de se acusar
o general Stumpf de leva e trás. Ficou ruim, hein? Ficou muito ruim logo agora, no momento em que os militares estão recebendo uma pancada muito grande nesse projeto de corte de gastos apresentado pelo governo. Como é que você vê isso aí? O Stumpf era realmente um leva e traz no governo Bolsonaro? Seja bem-vindo, Gerson. Vamos lá. De fato, todos esses nomes, né, que vieram à tona, e outros até, são meus contemporâneos, né? Amigos com quem eu convivi muitos anos, alguns, outros colegas, uns com mais intimidade, outras com menos. E o Stumpf, por exemplo, que você está trazendo, é um general de exército que foi promovido a 4 estrelas, concorrendo com o Rego Barros, que era ambos de cavalaria, ambos meus colegas, eu também sou um oficial de cavalaria, fomos contemporâneos na academia militar. E o Rego Barros, veja como são as coisas, ele acabou, de certa forma, se queimando, ou vamos dizer assim, sendo excluído da promoção a 4 estrelas, porque ele aceitou a missão do presidente Bolsonaro de ser o porta-voz do Palácio. Você lembra quando o Rego Barros sai do Seconsex e durante aquele início do governo Bolsonaro, ele fez o papel de porta-voz? Difícil, esteve ali envolvido naquele ambiente de intrigas palacianas, né? E acabou, quando retorna às funções do Exército, ele não foi promovido. O Stumpf foi, e ele estava envolvido em uma situação muito peculiar, interessante. No final ali da confusão do governo Bolsonaro, após as eleições, e já vinha um desgaste grande entre o presidente Bolsonaro e parte das Forças Armadas, eu posso até falar sobre isso um pouquinho depois, mas o Stumpf, ele era o segundo, vamos chamar assim, porque o mais antigo que ficaria na configuração ao final do governo Bolsonaro seria o Arruda. E o presidente Lula, assim como a presidente Dilma, jamais nos governos, tanto Lula quanto Dilma, eles ousaram escolher comandantes de força que fossem muito mais modernos, ou seja, eles normalmente respeitavam a hierarquia. E foi o que aconteceu. O ambiente era muito difícil, muito complexo, havia todo aquele sentimento de insatisfação, parte da família militar, muito associada ao presidente Bolsonaro, aos valores patrióticos, as cores verde e amarela, as manifestações, e você via a família militar muito engajada ali com a proposta do presidente Bolsonaro, e por causa disso, sabe o que o Lula fez quando ele foi diplomado ali no dia 12 de dezembro? Ele escolheu um ministro da Defesa, alguém que pudesse meio que apaziguar a situação, e deu a seguinte determinação: não mexe nesse vespeiro, escolhe os 3 mais antigos. E foi isso que o ministro da Defesa aconselhou Lula e ele fez. Então, nós tínhamos no Exército o general Arruda, que era um força especial, faça essa observação, e foi escolhido para ser o comandante do Exército, e ele foi demitido, Paulo. Eu não gosto de usar essa palavra civil, na verdade ele foi exonerado, ele foi afastado em um domingo praticamente. E sabe o que o Arruda estava fazendo no domingo? Ele estava sendo submetido a uma operação de próstata em São Paulo, que ele agendou para um domingo, porque ele era um cara tão comprometido que ele não queria sequer faltar a um expediente e marcou a cirurgia para o domingo, em São Paulo. E ele foi afastado. Sabe por quê? Por 2 razões. Primeiro, ele foi o comandante do Exército que não permitiu que a polícia entrasse no acampamento na noite do dia 8 do dia 9. Ele colocou aquela tropa voltada contra a polícia, impedindo que o interventor do Flávio Dino entrasse no acampamento e exigindo que houvesse uma ordem judicial, porque aquilo do presidente Lula dizer tem que prender todo mundo. Não. Ele exigiu que houvesse uma ordem judicial. E sabe quem deu essa ordem judicial? Pois é, lá da França, ministro Alexandre de Moraes. Todo esse imbróglio desagou na questão do CID. E o Arruda não concordou com o fato de não permitir que o CID comandasse. O CID já estava nomeado para comandar quase um ano antes. Ele comandaria, a família já estava em Goiânia, filhos matriculados em escola, e havia uma perseguição ao CID e o Arruda não concordou. E por isso,
no final de semana que ele estava submetido a uma cirurgia que ele marcou para não comprometer as suas atividades. No final de semana em São Paulo, ele foi afastado. E assume quem? E aí entra o Stumpf que você está colocando, porque o mais antigo seria ele. Então, o que acontece? Há uma articulação e sim, o atual comandante do Exército, ele foi ajudante de ordens, ele foi o CID do Fernando Henrique, ou seja, ele tinha uma conexão muito grande, foi o comandante militar do Sudeste por 2 vezes, algo muito raro, um 4 estrelas, comandar um comando militar de área por 2 vezes, ele estava no comando militar do Sudeste, ou seja, aquela cúpula política de São Paulo, ele tem um trânsito muito bom, desde a época tem uma amizade ainda, que foi com a dona Ruth Cardoso, o próprio Fernando Henrique Cardoso. Então, esse era o ambiente. Mas o Stumpf não era o mais antigo, por que ele não assumiu? Então, foi feita uma articulação em que ele assumiria a Poupex. Então, hoje, ele é o diretor da Poupex, que é um sistema, né, que vincula tanto a questão de poupança quanto financiamento imobiliário. Quase todos os militares têm o seu seguro de vida associado à Poupex. É uma gestão muito complexa e importante, e foi dada a ele essa chefia, e o próprio atual comandante do Exército, que é o Tomás, ele foi escolhido por ser alguém mais ligado à social-democracia, ou pelo menos essas conexões que ele tinha. Mas, Gerson, isso é agora, né? É o momento atual do general Stumpf, mas o que foi mostrado ali era que ele era o leva e traz no período de Bolsonaro, entendeu? Ou seja, por que razão você acha que ele fazia isso? Ele não gostava do governo Bolsonaro, ele estava ali dentro, porque nós fomos atrás, né? Nós fomos fazer um monte de perguntas por aí. E o que a gente viu foi o seguinte, isso foi o que disseram, que quem comanda o Exército, inclusive na época em que Bolsonaro estava ali, porque o que parecia era que Bolsonaro não conhecia ninguém, ia tirando, trocando, né, todo mundo justamente porque estava testando. E ali passaram pessoas que acabaram depois se voltando contra ele, como o general Freire Gomes. Mas o que a gente ouviu é que o Exército Brasileiro hoje é comandado pela a turma de São Paulo, uma turma ligada ao PSDB. Ou seja, você acabou de mencionar isso. Ou seja, seria o general Tomás Paiva, que foi o ajudante de ordens do presidente Fernando Henrique Cardoso, o general Richard e o Stumpf, que foram montados, criados, mas no governo Temer. Que esses generais que comandam o Exército hoje é aquela linha do ex-presidente Temer. E aí você se pergunta, mas será que a turma do Bolsonaro não conseguiu enxergar isso ali dentro, quem estava do lado dele e quem estava contra ele? E a resposta que a gente ouviu foi não. Ninguém não conseguiu, né, perceber nada, estava cheio de informante ali dentro, pegava as coisas e levava para o outro lado. Você teve contato direto com o Comando Militar do Planalto, né, Gerson? Como é que funcionava isso lá? Era desse jeito mesmo? Não o Comando Militar do Planalto. O Comando Militar do Planalto é o único comando militar de área comandado por um 3 estrelas. Ele, inclusive, foi comandado pelo Dutra, que esteve no centro daquele imbróglio quando ele fez aquela declaração infeliz de que os acampados pensavam que o Exército estava ali para protegê-los e, na verdade, estava já articulado para prendê-los. Essa frase que remeteu a uma traição, uma defraudação, né, hoje é considerada, inclusive, a frase epíteto do que é chamado, né, de uma operação de perfídia. Então, não é o Comando Militar do Planalto, deixa eu te corrigir, é o Alto Comando do Exército. O Alto Comando do Exército, ele é formado pelos 4 estrelas. Então, de fato, isso que você está falando, quem me acompanhava lá na Jovem Pan, no Pingo nos Is, lembra que o próprio Paulo Figueiredo, ele tinha suas informações, e ele dizia que pairava sobre alguns generais esse tipo de insatisfação e já alinhamento com o que seria ou se configuraria como uma terceira via ou um próximo governo. De onde surge essa insatisfação com o presidente Bolsonaro? Eu vou explicar isso para a nossa audiência. Porque lá na Jovem Pan, certa vez num debate com o Paulo Figueiredo, eu falei uma frase que até hoje as pessoas me questionam nas redes sociais. Eu falei o seguinte: para o Exército,
foi mais fácil lidar com o presidente Lula 1 e 2 e Dilma 1,5, ou seja, foi mais fácil o Exército lidar com esses presidentes que eram representantes de uma esquerda até mesmo radical, do que lidar com o presidente Bolsonaro. Aí as pessoas dizem assim, mas como assim? O presidente Bolsonaro ele prestigia as Forças Armadas, e eu explicava para as pessoas o seguinte: por que foi mais fácil para o Exército lidar com o PT do que com o presidente Bolsonaro? Porque o presidente Bolsonaro ele não tinha a possibilidade de governar com o tal do presidencialismo de coalizão. Ele não quis distribuir os ministérios entregando de porteira fechada para os partidos. E o que ele fez? Ele chamou pessoas da sua confiança, técnicos, ministros técnicos, e encheu o palácio e os ministérios de militares. Qual foi o erro do presidente Bolsonaro na minha avaliação? E ele sabe disso, e todos que sabem que eu tenho uma admiração e muitos me chamam de bolsonarista, e eu não tenho problema nenhum com isso, mas eu faço essa autocrítica olhando as Forças Armadas. Ele colocou militares do serviço ativo em funções que tinham conotação político-partidária. Quando ele convida o seu amigo General Ramos, que era comandante militar do Sudeste, para integrar um cargo dentro do Palácio de Articulação Política, ele errou na minha avaliação, se equivocou na minha avaliação. Da mesma forma, quando ele chama o Rego Barros, que era o chefe do Seconsex, para ser o porta-voz, ele se equivocou, porque você pega um oficial-general do serviço ativo para estar ali no meio daquelas intrigas palacianas para ser o porta-voz do governo. Quando ele chama o general Braga Neto para assumir não somente um ministério, que é um ministério que ele já coloca um general, quando ele coloca o general Fernando, e ali ele coloca as Forças Armadas junto, numa articulação política, muita gente diz assim, mas o ministro da Defesa não é bom que seja um militar? Você sabe que eu estou entre aqueles que defendo que não é muito bom que o ministro da Defesa seja um militar. Por quê? Porque a articulação política é muito complexa dentro do Congresso Nacional. E nós, militares, somos meio avessos à política partidária, ainda bem. Porque sábio foi aquela pessoa politizou dentro do próprio alto comando. Havia uma rejeição ao presidente Bolsonaro. Quando você está colocando essa questão do presidente Bolsonaro, por que havia rejeição ao presidente Bolsonaro? Porque ele trocou o ministro da Defesa e tira e coloca 3 comandantes de força do Exército, Marinha e Força Aérea, um pouco mais modernos e degola, como a gente chama nas Forças Armadas, almirantes, brigadeiros e oficiais generais, inclusive um deles é o chefe do GSI agora, o Amaro, foi um dos que foi degolado naquela época e hoje está lá no GSI. Então ele tira oficiais generais. Depois ele faz isso novamente, ele tira o comandante do Exército, puxa para ministro da Defesa e pega o ministro da Defesa e bota para candidato a vice-presidente da República. Todas essas mexidas que ele fez, Paulo, e principalmente quando ele chama o Pazuello, que é da minha turma, meu amigo, e que você entrevistou outro dia, que fez uma baita de uma entrevista. O Pazuello era o principal responsável pela logística da Amazônia. Um oficial espetacular, mas ele traz do serviço ativo para resolver o problema da pandemia no Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde, Paulo, é um dos ministérios mais políticos que existe. São interesses diversos, licitações milionárias. E ele joga um oficial do serviço ativo dentro da política partidária. Então, isso causou uma rejeição muito grande. Havia essa rejeição e um grupo do alto comando entendia que essa interferência, a instrumentalização das Forças Armadas para objetivos políticos era ilegítima. E parte dos nomes que você levantou, eu conheço. E eles eram desse grupo que se sentia extremamente desconfortável e críticos com o governo Bolsonaro. Agora eu termino o meu comentário dizendo o seguinte: qual é a minha crítica a esses oficiais generais que tinham essa aversão ao presidente Bolsonaro e que você colocou, inclusive, o Freire Gomes como alguém que se voltou contra o presidente?
Não é essa a minha visão. O que eu vejo é que os comandantes de força, e o Freire Gomes foi um deles que assinou em novembro aquela carta de autorização para os manifestantes estarem nas portas dos quartéis, eles chegam ao final da crise e falam ao presidente, olha, não tem como desatar esse nó, porque o senhor não tem nem apoio político e nem apoio internacional. Então, por isso, muita gente diz que foram os que se voltaram contra o presidente. Na verdade, houve uma disputa muito grande ali no final do governo Bolsonaro e grande parte dos militares entendiam que se o Bolsonaro pudesse ter feito alguma coisa, ele perdeu o timing, tinha que ter sido feito atrás, e não a partir do momento que ele concordou em concorrer, e aí nós já conhecemos a história, né, Paulo? Mas o que você está falando, Gerson, dizendo que o alto comando, boa parte do alto comando, não queria politização dos militares, e foi justamente o que o general Tomás Paiva disse, que queria afastar o exército da política. Porém, pelo que a gente viu, ele é de uma linha ligada ao PSDB e vem lá de trás do Fernando Henrique e é ligado, segundo o que se levantou, junto com esses outros aí de São Paulo, da turma do ex-presidente Michel Temer. Então, isso não fica meio esquisito, dizendo que quer despolitizar e, ao mesmo tempo, parece ser uma pessoa ligada à política? Porque são eles que estão aí agora no comando. E isso aí bate um pouco de frente com o que você está dizendo. Você tem toda a razão, até porque essa frase que você está citando, ela foi dita do palanque numa cerimônia militar em São Paulo, pelo comandante militar do Sudeste, à época, o general Tomás. Ele fala sobre essa necessidade de afastar os militares da política partidária. O que eu também concordo. Veja que eu subscrevo essa palavra. Mas você disse, de certa maneira, Paulo, o comandante do Exército, ele é o único que pode ou está autorizado a ser a exceção à regra. Você sabe por quê? Porque o comandante do Exército, ele passa para a reserva. Ele está fardado. Todo mundo pensa que o comandante do Exército é um oficial general da ativa, e não é. O comandante do Exército é um cargo híbrido, porque ele faz a interface política com a operacional. Então, em tese, o comandante do Exército, a gente podia dar esse desconto, que o Tomás, como ele traz esse passado de conexão lá com o Fernando Henrique Cardoso, ele foi comandante militar de área 2 vezes em São Paulo, ele tinha as conexões políticas, eu concordo com você. Mas, quando a gente tem outros nomes sendo arrolados, e eu posso falar de um nome que é alguém que eu conheço, é meu amigo de muitos anos, que você citou, o próprio general Richard. Qual é a conexão dele com o próprio presidente Temer? A conexão dele é a mesma que o Braga Neto tem. E veja, o Braga Neto era o candidato a vice-presidente do próprio Bolsonaro. Qual é a conexão que o Richard tem? É a seguinte, ele foi o secretário de segurança durante a intervenção que o presidente Temer assinou no Rio de Janeiro, aquela intervenção na segurança pública. E quem era o interventor? O comandante militar de área, que era o comandante militar do leste, o general Braga Neto. Então, na verdade, o que se atribui ao general Richard, essa conexão, é o fato de que ele foi nomeado secretário de segurança, fez um trabalho, por sinal, muito bem feito, porém, eu não tenho como negar que o general Richard não está entre aqueles generais que pudessem ser rotulados como bolsonaristas. Pelo contrário, ele, por diversas vezes, e quem leu e viu as suas manifestações quando ele ainda estava à frente do ensino do Exército, hoje ele é o chefe de Estado-Maior do Exército, sabe que ele tecia críticas a essa instrumentalização da política com as Forças Armadas. Ele talvez seja um desses críticos que você está falando e, pelo que eu acompanho dos que eu conheço no alto comando, de fato, havia, sim, uma disputa entre alguns oficiais generais mais apoiadores das políticas públicas do governo e outros mais críticos. Mas quando isso vai para a política partidária, você está corretíssimo. Não deveria haver esse tipo de tendência no alto comando das Forças Armadas. O comandante do Exército, esse eu dou um certo desconto, embora eu discorde. Eu já falei, inclusive, em mais de uma oportunidade, dizendo que se eu pudesse dar um conselho ao comandante do Exército, seria apenas um: afaste-se
do ministro Alexandre de Moraes. Eu já falei isso. Por quê? Porque toda essa estrutura que está sendo montada hoje ao arrepio da Constituição e de costas para a lei, em algum momento ela vai desabar, em algum momento ela vai desmontar. Então, quando ele foi lá e ele já admitiu que conversou com o ministro Alexandre de Moraes para acertar essa questão dos militares que estão aí sendo arrolados nesses inquéritos, eu, numa live, eu dei esse conselho. Eu falei, manda o assessor jurídico, manda outra pessoa, mas não se aproxima. Porque, olha, eu vou te dizer uma coisa, Paulo. Esse grupo que está hoje erodindo a institucionalidade, o Estado de Direito no Brasil, ali no Supremo Tribunal Federal, esse grupo não tem como prosperar. O Brasil não aguenta mais essa crise institucional que está sendo capitaneada por essa hipertrofia do Supremo Tribunal Federal. E eu espero que as Forças Armadas consigam se manter realmente em sua posição isenta. Mas eu tenho uma outra crítica. A crítica que eu faço é o seguinte: a principal inconstitucionalidade que está se cometendo agora é com os militares do serviço ativo. Isso começou com o CID, mas agora já avançou para mais 4. Nós temos militares do serviço ativo que estão presos. Isso não tem amparo na legislação. Nós temos a justiça militar para isso. Não existe possibilidade de um oficial das Forças Armadas, de um militar, ser preso preventivamente por um fato que aconteceu há 2 anos atrás, quando nós temos a justiça militar para fazer o inquérito policial militar. E eu vou falar a última coisa, que me deixa indignado. Você sabe quem são as pessoas que integram o Ministério Público Militar, Paulo? Você acha que são militares, que são no Ministério Público Militar? Não são. O Ministério Público Militar, ele é 100% formado por promotores, procuradores civis concursados. E olha, eu vou te dizer uma coisa, falecida já, saudosa, esposa do meu subcomandante. O meu subcomandante, quando eu fui comandante CPR do Rio de Janeiro, que era o coronel Laporte, a esposa dele era vice-procuradora da Justiça Militar. Eu nunca vi uma mulher tão dura e tão correta em julgar os crimes militares. E eu vou te dizer uma coisa, todo bandido fardado torce para correr para a justiça civil, para caracterizar o seu crime como punível lá na justiça civil, porque quando cai na justiça militar, os promotores da justiça militar são muito duros e exigentes. E eu te pergunto, por que não foi feito o IPM sobre a invasão do Palácio do Planalto? Por que nós não temos a situação esclarecida por que aquelas pessoas entraram com tamanha facilidade? Por que nós não temos esclarecido qual é o papel do GSI, que é o general de divisão? Por que nós não temos esclarecido tudo isso que está sendo feito em inquéritos policiais militares isentos, separados da Polícia Federal, que está hoje nas mãos do ministro Alexandre de Moraes? E aí eu te pergunto, por quê? Porque hoje, no Brasil, nós abrimos mão do Estado de Direito e da constitucionalidade dos processos. Família, o trem tá feio, hein? Corrupção sendo descoberta a todo tempo, à torta e à direita, só que nenhum mal dura para sempre, né, família? Nenhum mal dura para sempre. Vai chegar a hora que a espada de fogo vai jogar tudo por terra. Barba, sem os senadores e os deputados, isso vai ficar na saudade. Pois é. Complicado, né, família? Todo tempo, o tempo todo, mais corrupção vem à tona. Mas fazer o que, né, família? Nós temos que ficar atento aí, de olho em tudo que está acontecendo. Eu creio numa grande reviravolta aí. Eu acredito que assim que a águia, dia 20, né, família? Vamos esperar, dia 20, com certeza vai ter notícias boas aí. Lembrando que hoje à noite eu vou fazer mais uma live ao vivo aqui, mais uma live ao vivo lá no outro canal, beleza? Então, beijo no coração e até a noite aí, família, depois das 9. Um abraço e até breve.